Nós chegamos ao estudo de número 14. Olha que coisa fantástica, estamos no nosso estudo de número 14. E nesses últimos estudos vimos alguns aspectos assim que mexem com a gente, né? Mas, de novo, antes da gente avançar, deixa eu mostrar uma coisa que me deixou tão feliz hoje. Nessa jornada cristã, a gente vai conhecendo muitas e muitas pessoas. Eu mesmo estou tendo o privilégio de conhecer gente nova aqui nessa nossa série de estudos. E hoje eu recebi uma mensagem de uma querida irmã, a Eni. A Eni pertence a uma família com quem eu convivi durante muito tempo lá na cidade de Planaltina, então vou mostrar para vocês. E ela mandou uma mensagem assim, até enigmática, né? Agradecendo, justamente, ela participa em alguns dos nossos estudos aqui, falando, pastor, obrigado aí justamente por ter feito parte desse momento da minha vida. Eu falei, mas então me explica direitinho o que está acontecendo. Agora, no último sábado, dia 26, é isso? No dia 26, ela entregou o coração a Jesus. A Eni é essa maior, né? É a mulher adulta. Ali tem uma neta de um grande amigo também, o irmão Ezequias, hoje já falecido. A neta dele foi batizada também ali juntamente com a Eni. E eu gostei, agradeci muito a Eni por ela ter compartilhado esse momento especial da vida dela ter voltado, né, para os braços de Jesus. Isso é muito bom. E, com base nisso, por que eu estou citando aí? Primeiro, porque é um testemunho muito bonito da Eni. Sei que outras pessoas também estão se preparando para esse momento, esse passo de fé, que é extremamente importante. Agora, o que eu queria que você tivesse em mente de novo no nosso estudo de hoje? Você viu que desde que a gente entrou em Apocalipse 12, está dando uma apertada forte na nossa compreensão a respeito da Bíblia e dos assuntos que envolvem o nosso tempo. Então, lá em Apocalipse 12, vimos o conflito do dragão contra a igreja. No capítulo 13, nós vimos as duas bestas, uma que surge do mar e a outra que surge, né, da terra, e que esses poderes iriam se juntar para guerrear contra o povo de Deus. E aí a resposta de Deus foi justamente, tá em parte, né, a resposta de Deus contra esse ataque aos seus filhos. Deus então vai mandar as pragas, né? E agora, no capítulo 17, nós vamos ver que esse poder, ou esses poderes da terra, estão novamente fortalecendo para a última grande batalha. Agora, o que eu queria que você tivesse em mente? Primeiro, ao aprendermos com os erros que são apresentados, eu e você precisamos perguntar assim, ó, nos perguntar, como é que eu estou na minha jornada com Cristo? Então, nós estamos estudando agora alguns capítulos do Apocalipse que denunciam, não pessoas, viu, gente? Nunca esqueça, qualquer estudo bíblico que você fizer, seja como um ouvinte, né, ou como alguém que está transmitindo conhecimento, como eu conheço alguns aqui que estão fazendo, nunca, jamais fale de pessoas. Às vezes pode ser que você precise citar alguma fala, mas não ataque pessoas. O nosso papel é discutir ideias, certo? O convencer, aí é com o Espírito Santo. Você apresenta a sua teologia, a sua proposta, o seu conhecimento, mas cabe a outra pessoa, por livre e espontânea vontade, entender se o que você está falando é de Deus ou não, se é para a vida dela ou não. Então, quando a gente estiver olhando essas denúncias do Apocalipse, e portanto de Deus, é para você e eu, é para nós, né, refletirmos assim, e eu? Eu estou de que lado nesse conflito? Segunda questão, nós, ao estudarmos esses capítulos do Apocalipse, a segunda metade do Apocalipse, que você sabe que já é uma parte escatológica, uma coisa que você precisa ter em mente é qual será o futuro do povo de Deus. Entendeu? Perfeito? Posso avançar? Então, vamos lá, que temos
um tema muito importante. Bom, o capítulo 17, estamos no tema 14, o capítulo 17 do Apocalipse nos traz a queda da grande meretriz. Bom, a palavra meretriz é uma palavra pesada mesmo. Vou trazer para o nosso linguajar mais recente, prostituta, né? E quando a gente fala disso, hoje traz uma série de sentimentos, você tem ideia, às vezes corre o risco de um vídeo ser retirado mediante o linguajar que é utilizado. Nós vamos usar o linguajar que a Bíblia traz, que é a queda da grande meretriz. Quem é essa grande meretriz que João viu? Agora, o que é interessante? Apocalipse 17, 1 e 2 começa assim, veio um dos 7 anjos que tem as taças, né, que tem as 7 taças, e falou comigo dizendo, vem, mostrar-te-ei, olha aí o detalhe agora, o julgamento da grande meretriz que se acha sentada sobre muitas águas. Você já ouviu essa expressão nos nossos estudos, aí no Apocalipse. Com quem se prostituíram os reis da terra e com o vinho da sua devassidão. Foi que se embebedaram os que habitam na terra. Gente, qual é o assunto da visão? Por que o Apocalipse 17 foi escrito? Para nos mostrar como será o julgamento da grande meretriz. Vamos falar primeiro sobre julgamento? Que julgamento é esse que a Bíblia está falando? Você sabe, a Bíblia não foi escrita em português, né, gente? Ela foi escrita em hebraico, aramaico e grego. E em grego nós temos 2 palavras para julgamento. A primeira palavra é crisis, lá no original. E a outra é crima. Crisis é usado para um julgamento que está em andamento. Agora, crima é usado, é uma pronúncia, né? O pronunciamento do resultado, que pode ser positivo, absolvição, ou negativo, a condenação. Bom, nesse texto de Apocalipse, eu vou voltar aqui só um pouquinho, quando diz, eu vou te mostrar o julgamento da grande meretriz, Deus, através do anjo, não está falando desse julgamento, de um juízo em andamento. Ele está falando da pronúncia ou do pronunciamento do resultado, que nesse caso a gente já sabe, é negativo, é de condenação. Agora, condenação contra quem? Contra quem é essa sentença? Ela é dada contra a Babilônia. Ela é dada contra esses poderes que estão descritos aí. Sabe o que é legal? Lembra que o nosso estudo aqui do Apocalipse, nós não estamos entrando de maneira profunda. Não daria para fazer isso em 40, 50 minutos, 1 hora, e sem uma interação devida. Não daria, né? Existem outros materiais. A ideia é que esse primeiro contato com o Apocalipse, que alguns estão tendo, ou novo contato, é uma introdução para você falar, rapaz, pensando bem, Deus deixou para mim, para a humanidade, mas estou falando agora de maneira mais personalizada, Deus deixou para mim o conhecimento necessário, as informações necessárias para que eu tenha o conhecimento a respeito dos assuntos. O meu desejo para você, estudante, e é o desejo que eu tenho para mim mesmo, é que quando a gente pegar aqui, ó, vou mostrar para você aquela imagem inicial. Você está vendo aí o desenho na tela? Uma mulher que é uma meretriz assentada sobre uma besta. O meu desejo para você, e repito, também é para mim, é que quando você bater o olho na imagem, você já fazer a decodificação. Você já saber o que significa aquela taça, o que é o vinho que está sendo derramado, o que são esses chifres, que animal é esse, né? Besta, animal, quem é essa mulher? A ideia é que você tenha isso em mente. Por exemplo, ao ver essa mulher, a meretriz, eu vou fazer um teste com vocês agora. O Apocalipse, na segunda metade dele, apresenta uma outra mulher. Como é que estava a outra mulher comparada com essa daí? Quem é que lembra? Quem é que lembra? Me fala aí o capítulo da Bíblia que fala de uma outra mulher
que está bem diferente dessa do Apocalipse 17. Eu vou pegar aqui os comentários aqui no chat. Eita, agora é um desafio bom, hein? Deixa eu colocar aqui. Vou colocar para olhar, o que você vai me responder? Então, olhando para essa mulher de Apocalipse 17, que outra mulher você lembra do Apocalipse? E que característica você fala assim, nossa, pensando bem, essa mulher do Apocalipse 17 é diferente da outra. Ah lá, o Jackson está dizendo que a outra... Eita, deixa eu abrir aqui, porque agora é muito comentário. O Jackson está lembrando que a outra mulher, ela tinha a lua debaixo dos pés. A Verônica está lembrando que a outra mulher lutava com o dragão. O Edson, você pegou aí Apocalipse 13, da besta, mas agora eu estou falando especialmente da mulher. Olha que interessante. O Apocalipse fala de duas mulheres. Vocês lembram das duas mulheres? Essa que a gente vai ver hoje, e essa que Verônica e o Jackson já estão falando. Está lá em Apocalipse 12. Lembra da mulher vestida de sol, com uma coroa de estrelas na cabeça, de 12 estrelas, e que tinha a lua debaixo dos pés? Lembrou, Edson? Está lá em Apocalipse capítulo 12. Você lembra? Bom, me ajudem aí. Agora, mais uma ajuda. Mulher em profecia bíblica se refere ao quê? Pronto. Agora eu preciso de vocês. Quando a gente fala em profecia bíblica, mulher é o equivalente ao quê? Me ajuda aí. Opa, temos a resposta ali, Jackson. Gente, mulher em profecia bíblica é o equivalente à igreja. Então, quando nós estudamos lá no capítulo 12 do Apocalipse, falando sobre a mulher vestida de sol, nós vimos que aquela mulher é uma representação da igreja verdadeira. Perfeito? Olha como é que é gostoso conectar o Apocalipse com Daniel, o Apocalipse com os outros livros. Enquanto em Apocalipse 12, o dragão, que é Satanás, ele persegue a mulher, que é a igreja pura e verdadeira, agora, no livro do Apocalipse, capítulo 17, nós temos uma outra mulher, que é chamada de meretriz e que está sentada sobre um animal. Então, queridos, o meu sonho, quero fechar isso que eu comecei falando com vocês aqui. Obrigado pela participação de vocês, viu, gente? O meu desejo é que quando a gente bater o olho no texto bíblico ou na imagem que representa o texto bíblico, a gente já saber identificar o que refere-se cada uma dessas coisas. Então, qual é o assunto principal de Apocalipse 17? O julgamento, ou seja, o pronunciamento do resultado, o veredito, né, final sobre a grande meretriz. O capítulo pode ser dividido da seguinte forma. Os versículos 1 e 2 fala do profeta, é a fala do profeta João. Os versículos de 3 a 6 fazem a descrição dos símbolos. Então, João descreve o que ele viu. E de 7 a 18, a explicação do anjo. Certo? Então, é o que nós vamos ver no nosso estudo de hoje. Então, vamos ver a descrição dos símbolos. Então, o João continua dizendo, transportou-me o anjo em espírito, então ele estava tendo uma visão, a um deserto, e vi uma mulher montada numa besta escarlate. Você sabe que escarlate é o equivalente a vermelho, né? E aí a besta, repleta de nomes de blasfêmia, com 7 cabeças e 10 chifres. Então, é essa visão que João teve. E ele continua dizendo, achava-se a mulher vestida de 2 cores, púrpura, que é o equivalente ao roxo, e de escarlata, que é o vermelho, adornada de ouro, de pedras preciosas e de pérolas, tendo na mão um cálice de ouro transbordante de abominações e com as imundícias da sua prostituição. Versículo 5. Na sua fronte, na sua testa, achava-se escrito um nome, um mistério, Babilônia, a grande, a mãe
das meretrizes e das abominações da terra. Versículo 6, então vi a mulher embriagada com o sangue dos santos e com o sangue das testemunhas de Jesus. E quando a vi, admirei-me com grande espanto. Gente, por que João ficou admirado? Você vai descobrir daqui a pouquinho por que veio a admiração de João diante daquela cena. E o anjo, lógico, amando de Deus, ele fez uma pergunta para João. Falou assim, João, por que você está tão admirado assim? Fica tranquilo. Eu te direi o mistério da mulher e da besta que a traz, a qual tem 7 cabeças e 10 chifres. Então, João faz a descrição de todo esse simbolismo e ele fica admirado porque ele quer agora falar assim, peraí, será que é o que eu entendi mesmo? Deus, me explica melhor, eu quero entender o que essa visão tá me dizendo. João já tinha feito algumas conexões, você vai ver daqui a pouquinho, inclusive o Edson fez uma conexão já ali na hora que ele estava respondendo. João também fez a conexão. O próprio Apocalipse, ele vai nos dar a resposta. Agora, olha que coisa interessante é o livro da Bíblia, e especialmente os livros de Daniel e Apocalipse. Eu sei que nós não fizemos aqui a classe sobre o livro de Daniel. Alguns fizeram, o Antônio, a Lília, outros estão fazendo na classe Novo Tempo aqui na Igreja do Lago Sul. Mas quem estuda Daniel, sabe que existe uma conexão de Daniel 2 com Daniel capítulo 7 e com Daniel capítulo 8 e 9. Existe uma conexão. Por quê? Nabucodonosor teve o sonho lá em Daniel 2, e o que ele viu? Ele viu a sucessão dos grandes reinos do mundo. Babilônia, Medopécia, Grécia e Roma. Foi isso que Nabucodonosor viu. Mas lá em Daniel 7, Deus repete para Daniel essa sequência com uma ilustração diferente, que são animais, e Deus acrescenta alguns elementos que não estavam em Daniel 2. Agora, se você observar e estudar Daniel 8 e 9, Deus ele dá um zoom. Ele já não fala da Babilônia, porque a Babilônia já tinha passado, mas ele continua falando da Medopécia, da Grécia, e ele amplia as outras duas visões. Bom, todo mundo que está aqui já está inserido na época da tecnologia. Até quem tiver aqui com mais idade, hoje mexe com o celular tranquilo. Quando você pega uma foto, vou fazer essa pergunta, eu gosto. Me ajuda aí. Quando você recebe uma imagem no seu celular e você quer ver em detalhes, o que você faz? Qual é o recurso? Então, eu te mandei essa imagem aqui no seu celular. E aí você fala, não, peraí, deixa eu ver os detalhes dessa imagem. O que você faz aí no computador, no celular? Deixa eu ver quem é que está aí antenado no estudo. Você amplia. Qual é o outro nome para essa ampliação? Qual é o nome técnico que a gente dá? O zoom. É isso mesmo, Edson e Jackson. Você amplia. Esse conceito de zoom é o conceito do Apocalipse e também do livro de Daniel. Então, essa imagem que vocês estão vendo agora aí na tela é um zoom. Deus falou de maneira genérica em Daniel 2, ele deu uma ampliada em Daniel 7, e lá em Daniel 8 e 9, aí ele aprofundou mais ainda a imagem. Deixa eu mostrar isso aqui para vocês. Olha aí para a tela, tá bom? Obrigado, Edson. Obrigado, Jackson. Olha para a tela o que vai acontecer agora. O que você está vendo aí na tela? As cidades do entorno do Distrito Federal e no centro do Distrito Federal. Eu posso fazer, se eu pedir para você discorrer sobre o que você está vendo, e você pode falar de Buritis de Minas Gerais, você pode falar de Cocalzinho, Novo Gama, do próprio Distrito Federal. Você tem uma imagem ampla, você tem aqui o macro. Mas olha o que eu vou fazer, eu vou apertar um botãozinho aqui e olha o que vai acontecer na próxima tela. Presta atenção. Ó, eu dei um zoom. Sumiu o que estava em torno do Distrito Federal
e agora eu tenho um limitador. Agora, se eu pedir para você discorrer sobre essa imagem, você vai falar de Planaltina, a minha terra natal, você vai falar do Itapuã, você vai falar do plano piloto, do CIA, não sei onde você trabalha. Ah, eu morei em Águas Claras. Então, eu dei um zoom. Continua observando aí a imagem na tela, tá bom? Continua. Olha o que eu fiz agora. Eu dei um novo zoom. E nesse zoom, se eu pedir para você discorrer, você pode falar do Jardim Botânico, do Parque Way, você pode falar do Lago Sul, você pode falar do Cruzeiro, do CIA, do Itapuã. Eu ampliei a imagem, eu fiz um zoom, agora eu vou tirando as coisas periféricas e vou mais para o cantinho. Eu vou dar mais um zoom nessa imagem. Opa, achei que ia cair aqui o suporte. Avançando, olha lá, eu vou dar o zoom de novo, ó. Opa, agora saiu ainda mais o que era periférico e eu estou mostrando uma imagem para você e se você estiver conseguindo ver direitinho, você tem aí a Igreja Adventista do Sétimo Dia, na QI 21, ainda era o processo de construção, por isso você está vendo ali terra em volta, você vê que não tem o estacionamento, você consegue ver ali o Estúdio Gontijo, Escola das Nações, você consegue identificar que é a QI 21, então percebe o que é o zoom? Você percebeu o que é o zoom? Entendeu? Ficou claro? Agora deixa eu te mostrar uma coisa. Apocalipse 13, que nós já estudamos, e aqui, Edson, quero voltar à resposta que você deu. A primeira besta surgiu da onde? Do mar. A segunda besta surgiu da onde? Da terra. Então, Apocalipse 13, nós já estudamos. Identificamos que essa besta, esse animal, esse reino que surge do mar, representa Roma pagã e papal. E também descobrimos que a segunda besta do Apocalipse, ou seja, o segundo reino, representa os Estados Unidos da América. E que os Estados Unidos da América, a nação americana, norte-americana, iria exaltar o poder de Roma pagã e papal no objetivo que eles têm, de perseguir o povo de Deus. Isso tudo no seu devido tempo. Aí o que Apocalipse 17 é? O zoom. Você entendeu? A ampliação do que aconteceu em Apocalipse 13. Então, quando você estiver estudando esses capítulos 12, 13, 14, 15, 16, 17, não esqueça que Apocalipse 13, na Apocalipse 17, é um zoom. Vou voltar aqui para você pegar essa imagem. Então, o que é o zoom? E eu já mostrei que em Daniel isso aconteceu, então não é um recurso estranho. João não tinha na época deles. Só para você ver uma coisa curiosa. Se você pegar um texto, como eu estou aqui com a revista, se eu estivesse vendo direitinho, se você pega um texto e você quer enfatizar uma parte desse texto, o que você faz? Hoje a gente tem tecnologia. Você pode colocar ele em caixa alta, né? Ou seja, todas as letras em maiúsculas e em negrito. Então, quando você encontra um texto e ele está em negrito, é porque quem está digitando o texto, escrevendo o texto, ele está dizendo, olha, preste atenção nesse ponto. Entendido? Não é assim que a gente faz hoje? Ah, eu peguei aqui a canetinha, meu marca-texto, eu quero destacar algo. Eu vou lá e marco ele, o que eu estou lendo. Como é que os autores da Bíblia faziam isso? Eles não tinham nem canetinha marca-texto, não tinham computador. Então, quando eles queriam dar uma ênfase em algum assunto, eles repetiam o assunto. Lembra que Jesus fala assim, ó, em verdade vos digo. Por que Jesus disse em verdade duas vezes? Era o negrito. Era a canetinha marca-texto. Era Jesus falando, olha aí, presta atenção nisso. Era assim que os autores bíblicos davam ênfase. E, falando de profecia bíblica, um recurso que os profetas usavam muito, eu vou voltar aqui rapidinho, é ruim ficar indo e voltando, mas alguns dos recursos que eles usavam era esse daqui de Daniel. Você dava um zoom
no assunto. Então, lá em Daniel 2, você compreende toda a história sobre a estátua do sonho de Nabucodonosor. Mas quando Deus quer ampliar o assunto, o que ele fez quando ele quis ampliar? Ele deu uma nova visão para Daniel, com novos elementos que tinha alguma referência no anterior, para que então a pessoa entendesse. Você fala, Wesley, mas como que é isso daí? Vou mostrar para você aqui, ó, por exemplo. Se você olhar a estátua do sonho de Nabucodonosor, justamente aonde a região do peito, você tem a estrutura, por exemplo, dos braços, que são dois. O urso do capítulo 7, ele tem um lado maior do que o outro. Puxa, uma referência à questão de que essa segunda nação seria composta de dois, de uma unificação. Por isso que o segundo reino é formado pelos medos e pelos persas. É o reino medo-persa, entendeu? Se você jogar para Daniel 8 e 9, aí você tem ali o carneiro que tinha 2 chifres, e um chifre era maior do que o outro. Percebe? Então, esse zoom, ficou claro, gente? Se você puder me responder, eu quero saber, pastor, ficou claro esse conceito do zoom na Bíblia? Eu quero te ouvir ali, me manda ali. Eu não estou vendo os rostinhos de vocês, eu só consigo ver pelo que está escrito. Então, ficou claro? Aí eu volto para esse aqui, ó. Apocalipse 13 é ampliado em Apocalipse 17. Entendeu? Então, quando você está lendo Apocalipse 17, na verdade, você está tendo os mesmos elementos que estavam em Apocalipse 13. Pastor, é isso mesmo? É, vamos ver aqui? Vamos continuar? Olha lá, Apocalipse 17, 18. A mulher que viste é a grande cidade que domina sobre os reis da terra. Continua dizendo, agora as descrições dessa grande meretriz. Quais são as descrições que nós temos? Ela estava sentada sobre muitas águas. Opa, a primeira besta de Apocalipse 13, ela surge de onde? Das águas. Ela se prostituiu com os reis da terra. Ela embebedou os habitantes da terra. Ela estava num deserto. Opa, olha que interessante. A meretriz, ela é vista sentada sobre muitas águas, mas a besta sobre a qual ela estava, o ambiente que João viu, era um ambiente de deserto, que se você lembrar, lá em Apocalipse 13 existem as duas figuras, a besta, a primeira besta que sai do mar, e a segunda que surge a partir do lugar deserto. Ela montava uma besta escarlate, e você vai ver uma referência daqui a pouquinho, vestida de púrpura, ouro e pérolas. Olha que interessante. Na fronte estava escrita Babilônia, a grande, a mãe. Ela estava embriagada com o sangue dos santos, ou seja, esse reino, representado pela meretriz, era um reino que perseguiria, ou que já tinha perseguido, os santos, ou seja, os eleitos de Deus, os filhos do Senhor. E também diz que essa meretriz é a grande cidade que domina o mundo. Gente, a pergunta é, quem é essa mulher? Quem é essa meretriz? Eu vou te ajudar só numa coisa, uma pena que eu não coloquei aqui. Queria ter feito, desculpa, viu, gente? Agora veio um insight e acabei não colocando. Você sabe qual é? Eu vou voltar aqui só um pouquinho. Diz que ela estava vestida de púrpura. Lembra que púrpura é a cor roxa. Você sabe qual é a cor predominante do Império Romano? Nos filmes que representam Jesus. Me ajuda aí, eu vou pedir para você responder ali. Nos filmes de época que representam o Império Romano, quais são as duas cores predominantes que os soldados romanos mais usavam? Vamos ver se você é uma pessoa atenciosa. Me ajuda aí.
quais são as duas cores predominantes do Império Romano e que normalmente nos filmes de época, que são mais fiéis, quais são as cores que mais aparecem? Olha o Edson matando a charada, vocês concordam? Gente, cada nação, agora a gente está vivendo a época da Copa do Mundo. Quais são as cores a gente precisa responder. Quais são as cores que normalmente o Brasil usa para jogar? O verde e amarelo. Por quê? Porque essas cores se encontram na sua bandeira. Hoje, nós tivemos Brasil contra a Suíça. Qual foi a cor que a Suíça se utilizou? Opa, se utilizou do vermelho. Por quê? O vermelho caracteriza a bandeira e a nação suíça. Normalmente eles jogam de vermelho e de branco. Perfeito? Isso aí, irmãos, é coisa antiga. Os reinos, os impérios, eles eram caracterizados por figuras que iam nos seus brasões e pelas cores que eles usavam. Então, Edson, é isso mesmo. As cores que caracterizavam o Império Romano eram justamente o roxo e o vermelho. E é interessante que tanto a meretriz, a figura geral, nos dito que as cores predominantes eram a escarlata, que é o vermelho, assim como o púrpura, que é o roxo. Então, eu estou só citando um dos pontos aqui, tá? Só um dos pontos, para ficar um pouquinho mais claro para a gente. Olha que interessante aqui, ó. Então, quem é aquela mulher descrita em Apocalipse 17? Queridos, é o mesmo poder que surge do mar em Apocalipse 13. Roma, na sua fase pagã e papal. Então, a mulher descrita em Apocalipse 17 é um poder político-religioso que perseguiria o povo de Deus. A gente está tendo um zoom de Apocalipse 13. Deixa eu avançar aqui. O anjo, ele continua a explicação. Eu vou ler o restante, tá? Do capítulo. O anjo, porém, me disse: por que te admiras, né? Ou te admiraste? Dir-te-ei o mistério da mulher e da besta que tem as 7 cabeças, 10 chifres e que leva a mulher. A besta que viste era, e não é, e está para emergir do abismo e caminha para a destruição. Nós vamos falar daqui a pouquinho desse versículo, tá? Guarda isso na mente. Segundo o anjo, o animal, agora não estou falando mais da mulher, a meretriz, o animal sobre o qual ela estava sentada, olha que interessante os tempos verbais. Era, então tinha sido no passado, não é mais, está para emergir do abismo e caminha para a destruição. E aqueles que habitam sobre a terra, cujos nomes não foram escritos no livro, né, no livro da vida desde a fundação do mundo, se admirarão vendo a besta que era, não é, mas aparecerá. Aqui está o sentido que tem sabedoria. As 7 cabeças são 7 montes, no quais a mulher está sentada. São também 7 reis, os quais caíram, 5. Um existe e o outro ainda não chegou. E quando chegar, tem de durar pouco. E a besta que era e não é, também é ele, o 8º rei, e procede do 7, e caminha para a destruição. Os 10 chifres que você viu são 10 reis, os quais ainda não receberam reino, mas, desculpa, me desconcentrei, não receberam reino, mas recebem autoridade como reis, com a besta durante 1 hora. Tem estes um só pensamento e oferecem à besta o poder e a autoridade que possuem. Eles pelejarão eles contra o Cordeiro, você sabe que o Cordeiro é Jesus, mas o Cordeiro os vencerá, pois é o Senhor dos senhores, o Rei dos reis. Vencerão também os chamados, eleitos e fiéis, que se acham com quem? Com o Cordeiro. Bom, queridos, só fechando aqui, falou-me ainda, as águas que viste, onde a meretriz está assentada, são povos, multidões, nações e línguas. Os 10 chifres que vistes e a besta, esses odiarão a meretriz e farão devastada e despojada, e lhe comerão as carnes, e consumirão no fogo,
porque em seu coração incutiu Deus que realizem o seu pensamento. O executem a uma e deem à besta o reino que possuem, até que se cumpram as palavras de Deus. Então, nesses versículos que foram lidos, quais são as descrições da besta? Gente, vocês entenderam? que Apocalipse 17 está falando de dois poderes que estão unidos. O primeiro é a meretriz. Nós já vimos, é o equivalente à primeira besta do Apocalipse. Nós estamos falando de Roma pagã e de Roma cristã. Então, seria um poder civil religioso, que teria como uma das funções perseguir o povo de Deus, mas que agora estava sendo julgada por Deus. Mas e a besta? Quem é a besta? Que reino é esse? Bom, uma das suas cores predominantes era o escarlate, tinha nomes de blasfêmia, 7 cabeças, 10 chifres. Perceba o versículo 8. Era e não é, está para emergir do abismo e caminha para a destruição. É também o 8º rei, diz o versículo 11, recebe a autoridade dos 10 chifres. A besta e os 10 chifres vão odiar a meretriz. Olha que interessante. Essa besta descrita aí em Apocalipse 17, juntamente com os 10 chifres e o que eles representam, vão odiar a meretriz. Você vai descobrir o porquê. E o reino vai acabar sendo dado a esta besta. Gente, existem duas interpretações. E eu acabei não falando uma coisa para vocês no início, que era muito importante. O capítulo 17 do Apocalipse é um dos capítulos mais difíceis de interpretação. Por quê? Porque ele ainda está no processo de conclusão. E, normalmente, essas profecias bíblicas, a gente só as compreende por completo quando elas chegam ao final. Então, por exemplo, se eu perguntar para você agora, quem vai ganhar a Copa do Mundo? Aí você vai fazer toda a análise, os times, os jogadores, coloca um viés disso, aquilo, outro, você vai dizer quem é o campeão. Logicamente, depois que terminar a Copa, lá no dia 18 de dezembro, é que vai ficar mais fácil você avaliar o que aconteceu. Isso é lógico. Então, esse capítulo 17 é um dos mais difíceis de interpretação e nós não temos resposta para todas as coisas. E isso, irmãos, não diminui a Bíblia. E nem a mim e a você que estamos estudando. Isso só mostra o quanto que nós precisamos do Espírito Santo para ir nos orientando, nos mostrando o que é importante. E aqui uma dica extra. Tem pessoas que ficam muito presas a alguns detalhes e esquecem de ver o todo. Então, não deixe de ver o todo, tá bom? Mesmo que a gente não tenha todas as respostas. Então, quais são as linhas de raciocínio a respeito de quem é a besta sobre a qual aquela mulher está sentada? A primeira interpretação, que é muito usual, é dizer que esta besta, né, esse animal, ela é um símbolo de Satanás. Por que que se chega a essa conclusão? Primeiro, porque há uma grande semelhança entre a besta do capítulo 17 e o dragão do capítulo 12. E nós sabemos, por estudo, que Apocalipse 12 apresenta o dragão como Satanás. Tanto que ele fala, o dragão que você viu é a antiga serpente, o acusador. Então, é muito claro em Apocalipse 12 que o dragão é Satanás. E existe uma semelhança muito grande entre esse símbolo do capítulo 12 com o capítulo 17. Ambos possuem 7 cabeças e 10 chifres. Eles possuem a mesma cor, que é o escarlate ou vermelho, e os dois poderes se opõem a Jesus. Certo? Então, a primeira interpretação a respeito de quem é essa besta, esse animal que nós estamos vendo aí, é de que se refere a Satanás. Tá bom? Inclusive, aquele versículo que eu pedi para vocês terem uma atenção especial. A besta que você viu era, não é, e está para emergir do abismo e caminha para a destruição. Gente, isso se descreve muito bem do que está acontecendo com Satanás. Satanás hoje, ele é
né? Tem feito a sua, a sua, as suas peripécias, ele está mandando e deixando, fazendo tantas coisas horríveis. Durante o milênio, ele não vai ser, porque ele não. E aí, o milênio, gente, é um dos próximos assuntos que nós vamos estudar. Durante o milênio, ele não vai ter poder nenhum. E quando terminar o período do milênio, em que ele vai estar nesse abismo, ele vai ressurgir para ser destruído. Então, aqueles que são estudiosos do Apocalipse apresentam justamente essa besta, vou voltar aqui um pouquinho, como uma figura de Satanás. Essa é uma interpretação. Qual é a segunda interpretação? É de que o poder romano está assentado sobre os Estados Unidos da América, que aí é aquela conexão com Apocalipse 13. Então, no panorama escatológico do Apocalipse, é este o último poder político-militar de alcance global. Entendeu? É o último poder de alcance global e que assumirá atitudes imperiais, como aqueles 7 impérios anteriores. Quais são os impérios anteriores? E aí é interessante que nós encontramos na história da Bíblia o Egito, a Síria, a Babilônia, a Pérsia, a Grécia, Roma pagã e Roma papal. Certo? E aí qual seria, então, esse oitavo? O país, a nação americana. Ok? Daí eu terminando aqui a leitura, e que assumirá atitudes imperiais, como os 7 impérios anteriores a ele, que é procedente da Europa e, portanto, tem uma relação com os anteriores em termos de origem. Então, quem estuda, ele aplica a essa besta os Estados Unidos da América. Inclusive, tem mais algumas, não coincidências, né? Mais algumas referências. Sendo que as cabeças da besta escarlate representam 7 impérios mundiais, Egito, Assíria, Babilônia, Pérsia, Grécia, Roma e Roma papal, a oitava cabeça pode ser, portanto, o poder americano, que conforme apresentado pela besta lá em Apocalipse 13, pois é um poder que apoia, ou seja, carrega a primeira besta que surge do mar, ou a grande meretriz. Agora ficou difícil eu perguntar se ficou claro, hein? Agora é o teste aí do professor. Lembre-se, gente, como eu havia dito, é um dos capítulos mais complicados, mas você vai entender o que a gente precisa entender no final dele é o mais importante. Então, a segunda interpretação a respeito do Apocalipse 17 é que a mulher assentada sobre a besta escarlata, vermelha, representa Roma na sua figura papal. E a besta sobre a qual ela está assentada, Estados Unidos da América do Norte. Por quê? Porque se Apocalipse 17 é um zoom de Apocalipse 13, faz muito sentido você tendo essa imagem. Lembra que Apocalipse 13 surge primeiro Roma, ela é golpeada como de morte, mas aí vem o poder, a nação americana, que, falando de liberdade religiosa e civil, iria fazer uma imagem em favor da primeira. Então, é essa a ideia do carregar, né? Ou como foi também dito aqui, do apoiar a, a grande meretriz. E aí, queridos, eu quero só destacar mais alguns pontos que são bem importantes. Bom, sendo que as cabeças da besta escarlate. Não, isso aqui eu já havia lido, desculpa. Antes de fechar aqui, eu preciso destacar uma coisa importante. Essa figura de uma mulher, a igreja afastada dos princípios divinos, sentada sobre esse poder, e aí Satanás ou os Estados Unidos da América, ela faria algo muito tenebroso. Ela é chamada de a grande mãe. Por que é chamada de a grande mãe? Queridos, eu vou falar isso aqui com muita dor no coração, mas não posso escapar de dizer isso. O que aconteceu ao longo da história? A igreja
ela foi se corrompendo com os poderes civis desse mundo. É por isso que um bom cristão, ele não aceita e ele não promove a união entre o Estado e a igreja. Todas as vezes que igreja e Estado se uniram, sempre arrebentou para o lado do povo de Deus, do fiel povo de Deus. Vai acontecer. O que o Apocalipse 13, Apocalipse 17, o que o livro de Daniel nos apresenta é que vai existir uma união entre igreja e Estado, mas ela não é promovida por Deus. Se você ainda acredita numa teologia que diz que esse mundo vai melhorar, eu preciso te dizer à luz da Bíblia, você está redondamente enganado. Esse mundo ele vai de mal a pior, inclusive para o povo fiel de Deus. Mas deixa eu te falar o que que aconteceu. Por que que ela é chamada de a grande mãe? Por que que acontece isso? Por que que ela é chamada de a grande mãe? O que acontece é o seguinte, gente, e porque a, essa meretriz, ela pega o cálice de ouro. Você sabe que o ouro é um símbolo da fé, é um símbolo, esse cálice de ouro, né, que está ali na mão dela. Deixa eu pegar aqui só para você ver que coisa interessante a respeito da simbologia bíblica. O ouro, ele é símbolo da fé e do amor. E essa grande meretriz, ela está segurando nas suas mãos um cálice de ouro, mas esse cálice de ouro está cheio de um vinho que representa corrupção. Como é que isso aconteceu? Por que que Roma Papal é a mãe de todas as outras igrejas que seguem os seus ensinos? Olha só, é a partir de Roma Papal que foram descritas doutrinas que não estão na Bíblia. Quais são essas doutrinas? A negação da pré-existência de Cristo, a confissão de pecados a sacerdotes, a existência do purgatório, a santidade do domingo ao invés do sábado, a imortalidade da alma, só para contar alguma dessas doutrinas que não estão na Bíblia, que na verdade surgiram a partir de criação humana. Aí você tem então Roma Papal crendo nessas doutrinas, criando e crendo, e mesmo as igrejas evangélicas e protestantes saindo de Roma, permanece ligado a Roma Papal, tendo as suas mesmas doutrinas. Compreende por que ela é chamada de a grande mãe? Se eu, quando rompo, se eu, ao romper uma sociedade, então, eu sou sócio de uma pessoa, abrimos uma empresa, e o meu sócio, certo? Ao abrir essa empresa comigo, ele tem práticas erradas. Ele não emite nota fiscal, ele compra carga roubada, e ele faz uma série de outras coisas que estão erradas. Eu sou sócio dele. No momento que eu falo, cara, não dá para compactuar com você, isso aí está errado. Aí eu saio da sociedade com ele e abro uma nova empresa no mesmo ramo. Mas aí eu mantenho as mesmas práticas que ele fazia. Adiantou alguma coisa? Seja sincero. Não adiantou nada. Se eu vender carga roubada, não emitir nota fiscal, pagar os funcionários fora do regime lá, quem sabe da CLT, eu estou praticando, eu sou da mesma espécie que ele, mesmo eu tendo feito uma nova empresa. É assim que o Apocalipse 17 está descrevendo a grande meretriz. Ela é a mãe das abominações, mas todas as outras igrejas e pessoas que continuam praticando a mesma coisa que ela fez, logo, também pode ser chamado de filho da grande Babilônia. Percebeu como o assunto é sério? E Apocalipse 17, eu estou chegando ao final, viu, gente? Segura um pouquinho mais. Apocalipse 17, você lembra o que, que é qual é o grande assunto de Apocalipse 17? A sentença final, o julgamento desses poderes que perseguem o povo de Deus. E eu quero destacar um dos versículos que nós lemos, quando diz que quem vai vencer
é o Cordeiro. É o Cordeiro. Bom, gente, quem é o Cordeiro? Jesus. E todos aqueles que seguem as orientações do Cordeiro, não da igreja. Você sabe que eu já falei isso daqui e eu repito. Você não pode... porque você pode fazer o que você quiser, né? Você é livre. Eu vou reformular aqui a frase. Você não deveria, para aqueles que querem um dia morar com Cristo Jesus no lar eterno, aqueles que querem fazer de Jesus o seu Senhor e Salvador, aqueles que desejam viver uma vida ao lado do Cordeiro que é o vencedor, não pode procurar como igreja para si a igreja que é mais perto de casa, a igreja que é mais conveniente, a igreja onde eu tenho os meus amigos, a igreja onde eu nasci, a igreja que é mais fácil de ser seguida. Esse não é o princípio que deve reger a nossa vida. Você pode fazer isso, você é livre. Mas nós devemos procurar a igreja que está perto da Bíblia e das orientações divinas e que rompe com a grande meretriz na sua arte de perseguir o povo de Deus e que deturpa o evangelho de Jesus. Compreendeu esse ponto? Então, Apocalipse 17, irmãos, ele fala de que Deus vai dar o veredito final. Qual é o veredito final? Para a grande meretriz e para aquele poder que lhe dá assistência. E ele vai ser julgado e condenado. E quem estiver partidário a isso, aí vai ser cúmplice. Você já leu Apocalipse 18? Você não leu ainda Apocalipse 18? Eu vou deixar como dever de casa. Nós já lemos aqui, mas anota aí como dever de casa. Eu posso deixar um dever de casa para você? Eu queria muito que, na hora que eu terminar o estudo, fizer a oração final, eu vou colocar a mesma música que nós ouvimos no início. Eu queria muito que você meditasse na letra desse hino, porque esse hino, Vencendo Vem Jesus, ele declara que lado é o lado vencedor. Mas eu queria te pedir só mais uma coisa, posso? Pode ser que não seja hoje, se você já estiver cansado e vai dormir, mas eu queria que ao longo dessa semana você lesse Apocalipse, capítulo 18, os versículos de 1 a 4. E eu queria que você observasse que no versículo 4, Deus fala assim: filhos, e aqui é uma constatação muito importante, Deus tem os seus fiéis filhos em todos os lugares. E arrisco até a dizer, entre aqueles que se autodenominam como ateus. Tem muita gente fiel a Jesus ali, entre esse grupo. Em todas as igrejas que você conhecer e as que você não conhece. Mas Apocalipse 18:4 ele diz: sai dela, povo meu, sai dessa confusão, sai da Babilônia, para que você não se torne cúmplice. Então, amigos, qual é a conclusão que nós chegamos do estudo de Apocalipse 17? Há um Deus que governa acima de todas as forças humanas e que conduz a história em direção a um final feliz. Todos vão participar do final feliz? Nananina, não. Porque alguns vão preferir ficar com a grande meretriz, com os poderes desse mundo. E aí, queridos, a pessoa vai estar exercendo o seu livre-arbítrio. Mas aqueles que também desejarem utilizar do livre-arbítrio e escolherem o final feliz, Deus vai prover tudo o que for necessário para isso. É o caso da Eni. A Eni que eu mostrei para vocês lá no início. Ela escolheu o que quer ir em direção a um final feliz. E ela entregou o coração a Jesus através do batismo no último sábado. Por isso que eu vou agora terminar pedindo para que você me responda aí. Não é para mim, tá? Lógico, não é para mim. Eu queria que a sua resposta aí... Nossa, hoje está ruim aqui, mas acho que dá para ler. Eu vou ler e eu queria que você fosse respondendo. Se você, assim, quiser concordar com essas declarações abaixo. Então, primeira, acredito que Deus está no controle da história e que nada foge ao seu poder. Você acredita nisso? Sim ou não? Escreve para mim aí, sim ou não, ou acredito.
Ó, Ana Paula disse sim. Quem mais aí acredita? Eu acredito, viu? Ah, quem mais está respondendo aqui? Verônica, a Viviane, o Edson, a Geni, que bacana. Gente, eu também, eu vou colocar aqui, ó. Sim, eu acredito. Ó, a irmã Elizabeth, que maravilha. Que coisa boa, gente. Eu acredito. Segundo, desejo me posicionar ao lado do Cordeiro nesta grande batalha entre o bem e o mal. E aí? Você deseja? De que lado você quer estar? Dos poderes desse mundo que deturpam, que perseguem, ou você quer estar do lado do Cordeiro? Então, tem gente respondendo, a Ana Paula respondeu, a Geni, a Viviane, o Edson. Os outros aí estão com dificuldade, não fica não, gente. Escreve aí. A Verônica lá, dizendo desejo, o lado do Cordeiro, a Elizabeth também, sim. Fantástico, gente, muito bom. E o terceiro, vou consagrar minha vida a Deus, orar todos os dias e estarei pronto para as batalhas espirituais do tempo do fim. Você vai consagrar a sua vida? Escreve aí, quero que você escreva. Sim, olha lá. A Ivânia dizendo sim, sim, sim. Boa, Ivânia, gostei. A Geni dizendo vou. Edson, sim, vou ali. Amém, sim, sim. Gente, não tem outro caminho. Não tem outro caminho, lógico. Só existem dois, né? Só existem dois caminhos. O primeiro caminho é viver ao lado dos reinos desse mundo, gente. E eu quero que você entenda isso de maneira muito profunda. Você é livre. Eu sou livre. Agora mesmo, ao dizermos o que estamos respondendo, nós estamos falando, Senhor, eu creio é nisso. Débora, eu estou falando para você. Deandro, eu estou falando para você também. É para você que está acompanhando aqui, Antônio, família, Lilian, a Sônia. Você é livre para escolher. Agora, nós somos livres para escolhermos hoje, mas não somos livres para escolhermos os resultados. Os resultados são consequência das nossas escolhas. Então, qual é a primeira opção que eu tenho? É viver ao lado dos poderes desse mundo. Fazer desse mundo a única morada que eu vou ter. E, quando terminar a minha vida, não vou ter acesso nem ao céu, né, o novo céu, nova terra, a companhia com Jesus, com os entes queridos, com as pessoas que também foram salvas. E aí eu encerro o meu ciclo, minha existência, pronto, acabou. Agora, a segunda opção é essa que nós acabamos de responder, é estar do lado vencedor. Que Deus te abençoe. Que você seja muito feliz na sua jornada ao lado de Cristo e de outras pessoas que estão se preparando para esse encontro. Eu vou orar por você neste momento e, como eu disse, ao final da oração eu vou colocar o hino Vencendo Vem Jesus, aí não vou me despedir de você, já estou me despedindo agora, porque eu gostaria que você meditasse no que você ouviu agora, na música que você vai ouvir, dê a você esse tempo. Você não vai perder nada por conta aí desses 5 minutos da música. E se você conhece a música, até te incentivo a cantar. E não esqueça do dever de casa, que pode ser feito hoje, amanhã. Eu diria para fazer hoje. É um exercício de 5 minutos. É você ler Apocalipse 18, de 1 a 4, buscar o entendimento e tomar a sua decisão. Tá bom? Vamos orar? Querido Deus, muito obrigado. Ah, que privilégio poder estudar a tua palavra. Que privilégio estarmos aqui reunidos numa segunda-feira, Senhor. Quantos aqui talvez cansadérrimos do dia, alguns até felizes por conta do contexto que estamos envolvidos aqui nessa Copa do Mundo, que tem o seu papel, mas quando a gente vê a luz da Bíblia, fica lá em segundo, terceiro, quarto plano. Mas estamos aqui, Senhor, para dizer que cremos na tua palavra, que precisamos do entendimento dado pelo Espírito Santo e que estamos nos posicionando do lado vencedor, do lado do Cordeiro. Nos ajuda nessa jornada, que sejamos felizes em cada passo da vida cristã e que as pessoas que estão ao nosso redor sintam-se motivadas também nessa caminhada e que logo estejamos unidos no novo céu, na nova terra, agora como salvos, livres do pecado
desfrutando da companhia de Jesus, do Senhor, né, o nosso Deus Pai, do Espírito Santo e também dos queridos que um dia nos deixaram, que faleceram, e que também aceitaram a Jesus como Senhor e Salvador e que vão desfrutar da eternidade ali conosco. Essa é a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Amém. Gente, então, se permita ouvir o hino que eu vou colocar para vocês agora, é para mim também, eu vou ficar aqui cantando e orando por vocês, e o dever de casa que já foi dado. Fechou? Que Deus te abençoe ricamente. Eu vou tirar aqui minha imagem só um pouquinho. Vamos colocar o hino na tela, e agora é hora de você poder aí desfrutar dessa música que já nos fala da vitória final. Um abraço, meus amados. Já refúgio a glória eterna de Jesus, o Rei dos Reis. Prévios reinos deste mundo ouvirão as suas leis.